Shalom, bendita do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 27 do livro de 1 Samuel, e eu quero te convidar para nós começarmos essa leitura, convidando o Espírito Santo, que é a única pessoa que pode nos ajudar, né? O manual é dele, ele pode nos explicar, nos ensinar. Então que assim seja. Feche seus olhos. Querido, amado Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez porque nós queremos te ouvir e te obedecer. Te pedimos ajuda, Santo Espírito, que nos ensine a Tua palavra, que não nos deixe pecar, que não nos deixe tropeçar em nada, que possamos entender verdadeiramente a Tua palavra e praticar, Senhor. Que possamos ser cheias de Ti, cheias de fé, cheias da Tua palavra e que possamos colocar em prática todos os dias, no nosso dia a dia, cada mínimo detalhe, que assim seja. Queremos ser guiadas por Ti, queremos ser direcionadas por Ti, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Santo Espírito, ensina-nos, nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Capítulo 27. Davi, contudo, pensou: alguns dias serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate. Acolhidos por Aquis, cada homem levou a sua família. E Davi e suas duas mulheres, Aionã e Jezreel, e Abigail, Ainoã de Jezreel, e Abigail, que foi a mulher de Nabal, do Carmelo. E quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gade, ele parou de persegui-lo. O que acontece aqui? Davi humano, viu? É um Davi humano, não é aquele Davi que lutou com o urso, sabe? Que lutou com o gigante, que lutou com o leão, aquele, sabe? E ele nem consultou a Deus aqui. Ele estava tão cansado, tão desgastado de ficar lá no deserto, de caverna em caverna, sabe? Se escondendo de Saul. A vida dele agora era isso. Era ter que escapar de Saul. Era ter que escapar dos 3.000 homens que ali estavam para perseguir a vida dele. Ele estava cansado disso, ele já estava de saco cheio. E ele não consultou a Deus. A gente percebe aqui, mas ele simplesmente ele foi para o terreno inimigo, porque ele sabia que Saul não ia até os filisteus, né? Então Gate é justamente o terreno dos filisteus, o terreno inimigo. E ele procurou o rei aqui. Você lembra que a primeira vez que ele foi para lá, ele foi querendo, sabe, não ser reconhecido, disfarçado e viver por lá. Só que reconheceram ele e ele se fingiu de doido, de maluco, não foi? Mas dessa vez não, dessa vez ele procurou o rei Aquis e disse: olha, eu quero refúgio, eu quero ser exilado, porque eu não aguento mais ser perseguido na minha terra. Foi isso que aconteceu. E aí foi que realmente Saul, quando soube disso, parou de persegui-lo. Versículo 5. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dai-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. E naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso Ziclag pertence ao rei de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante uns 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos e camelos e roupas, depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? E Davi respondia: o Negueb de Judá, ou o Negueb de Jeramel, ou o Negueb dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. E este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Então a gente viu que o capítulo 27 é um capítulo curto, por isso a gente vai seguir o capítulo 28, mas a gente viu, né, como estava vivendo Davi entre os filisteus. Ele estava guerreando a guerra dos filisteus, ele estava ali matando os inimigos dos filisteus. Só que o capítulo seguinte a gente vai ver que o negócio vai pegar, que agora o inimigo vai ser Israel, o próprio povo dele. Então vamos ver como é que isso vai funcionar agora, né? Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Eita, que o negócio pega agora, né? Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel
havia pranteado e o sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ele ficou apavorado. E ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Bom, aqui a gente vê mais uma vez algo abominável ao Senhor que Saul está fazendo, que é consultar espíritos, né? A gente viu a Bíblia inteira Deus falando sobre isso, consultar médios, espíritos, né? Isso não é para se fazer, isso não é agradável aos olhos do Senhor. O que eu e você precisamos fazer é consultar o Senhor, é insistir, é orar, é se arrepender. Uma coisa que Saul não fez. Ele não se arrependeu diante do Senhor, ele não se derramou, ele não se rendeu. Ele, em ato de desespero, foi procurar a Deus, só que ele procurava antes através de Samuel, lembra? Ele procurava através dos profetas, dos sacerdotes, só que ele mandou matar todos os sacerdotes, lembra disso? Então, assim, ele estava desesperado. E aqui, ele, no desespero, procurou uma médium. Vamos ver o que acontece. E eles disseram: existe uma mulher em Endor. E Saul, então, se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. E ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. E a mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultavam o espírito da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? E Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Então, assim, a mulher, ela percebeu que era Saul que estava disfarçado, e foi aí que ela foi esperta e falou. E ele falou: não. Ele tranquilizou ela: fique tranquila, eu preciso disso. E aí ela falou: quem eu devo fazer subir? E perguntou à mulher. Ele respondeu: Samuel. E quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Foi aqui que ela percebeu que ele era Saul, né? E o rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? E a mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Deixa eu ver o que quer dizer esse ser aqui. Os deuses, ou ainda um espírito em hebraico. Vejo Elohim subindo no chão. Elohim. Bom, você sabe que o mundo espiritual, ele existe, né? E ele é mais real do que o mundo físico. Então, assim, a gente ouve falar sobre médios, sobre espíritos, e tem uma realidade nisso, porque o mundo espiritual existe. Ele é mais real que esse reino físico, do que essa Bíblia que eu posso tocar, do que essa almofada que eu posso tocar, do que esse celular que eu tô aqui na mão. O mundo espiritual existe. E existe o exército de Deus e existe o exército inimigo, o exército de Satanás. Eu vou te falar que o mundo espiritual, ele consegue saber e entender o que está acontecendo na minha vida e na sua vida, porque existem demônios, né? Que ele acompanham gerações, o avô, o pai, o bisavô, o tataravô, e consegue entender do que essa pessoa passou. Na verdade, os espíritos, eles conhecem minha vida e a sua vida melhor do que nós mesmos, né? Então, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, é isso que fala o Salmo 91. Deus, ele nos coloca anjos, milhares de anjos para nos proteger. E o diabo, que também tem um exército de demônios, tem um exército, e ele é muito organizado. Existem também demônios que acompanham pessoas e gerações, e sabe de tudo isso. Então essa mulher, ela tinha justamente essa sensibilidade espiritual. Inclusive eu e você precisamos desenvolver uma sensibilidade espiritual para estar ali com ouvidos sensíveis para ouvir ao Espírito Santo de Deus e para fazer calar demônios e Satanás e o diabo e tudo que queira se levantar. O único espírito que eu e você precisamos ouvir é o Espírito Santo de Deus. Mas essa mulher, ela tinha uma sensibilidade, e ela ouvia quem ela queria, né? E ela ouvia espíritos malignos e demônios, e aqui ela teve isso. Ela teve uma visão, ela estava vendo e Saul viu. Não me interessa se ela estava vendo nesse momento aqui Samuel ou não, que para mim a pessoa morre, ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Para mim é isso que a Bíblia diz. Não existe um lugar de espera, não existe vou esperar aqui para ver o que vai acontecer. Uma sala de espera. Você morre automaticamente, ou você vai para o céu ou para o inferno. Então, o que existe no mundo espiritual são os anjos
que acampam ao nosso redor e os demônios que tentam ali justamente destruir a nossa vida, porque o maligno ele veio para matar, roubar e destruir. Então existem os demônios que querem acabar com os nossos sonhos, com as nossas alegrias, que querem nos enganar, nos ludibriar, porque esse é o intuito do inimigo, matar, roubar e destruir. Então, para mim, é engano. É um engano. É isso que eu aprendi na Bíblia, né? Que o mundo espiritual, a gente precisa confiar na voz do Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade. E é isso, o que eu estou falando aqui é pautado no que eu leio na Bíblia todos os dias. Então, assim, me perdoe se você está se ofendendo aí, me perdoe, mas eu quero que você acompanhe a leitura da Bíblia, que você leia a Bíblia e que você veja isso. Eu não quero te confrontar, não quero, porque na verdade para mim a Bíblia faz isso todos os dias comigo. Ela me confronta, ela desperta assim coisas incríveis no meu ser. Então se ela te confrontou agora, pare e pergunta para Deus. Faz essa pergunta para Deus, em vez de ficar aqui gerando tantas dúvidas, tanta polêmica e tanto problema, pergunta para Deus e Ele vai te responder. E um lugar que Deus responde é na Bíblia. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Bom, vamos aqui. Saul está perguntando, versículo 14. Ele perguntou, vamos continuar e a gente termina aqui, tá? E ele perguntou, qual é a aparência dele? E disse ela, um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. E Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou fazendo-me subir? E respondeu Saul, eu estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei para me dizeres o que fazer. E disse Samuel, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas e ele faz isso hoje? O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. E o Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Bom, esse texto aqui, qualquer pessoa que viu toda a história de Saul e de Samuel poderia falar, né? Porque é verdade, Samuel já tinha falado isso tudo aqui para Saul. Então, assim, tudo isso que está aqui não é uma coisa de outro mundo, não. É uma coisa até do natural, de qualquer outra pessoa que acompanhou essa história. E eu estou te falando que os espíritos acompanham nossa história e sabem muito melhor. E sabe, inclusive, qual vai ser a nossa reação, porque eles têm visto, né? Implantam mentiras na nossa mente, a gente acredita, desce pro coração, vira atitude. Então, conseguem prever a nossa reação com tudo isso. O que eu e você precisamos fazer? Bloquear nossa mente contra as mentiras de Satanás, contra a voz dele e deixar somente a voz do Espírito Santo de Deus. E a gente bloqueia como? Com o sangue de Jesus, blindando a nossa mente contra todas as armadilhas, as mentiras, os dados inflamáveis de Satanás. O sangue de Jesus é poderoso. Vamos seguir aqui. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e aquela noite sem comer. E quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse, olha, tua serva te obedeceu. Eu arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas força para seguir o teu caminho. Ele recusou e disse, não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. E a mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou o pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e seus homens e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. Bom, esse capítulo 28 não foi fácil, né? Saul consultou uma médium em Edó. Ele teve ali uma experiência sobrenatural. Ele estava em jejum, ele estava desesperado e continuava desesperado. Agora estava pior do que antes, né? E ali ele estava meio que desmaiado, desfalecido com tudo que ele tinha ouvido. E misericórdia, porque ele fez outra coisa abominável, Senhor. E cada vez, eu vou te dizer, um pecado leva a outro pecado, um abismo chama a outro abismo. O que a gente precisa fazer, reconhecer o erro, o pecado, confessar diante de Deus, pedir perdão, justamente para se livrar desse desespero, dessa angústia, dessa opressão maligna. É isso que eu e você precisamos fazer. Tá se sentindo opressa? Tá se sentindo angustiada, com vergonha de Deus? Confessa logo esse pecado em nome de Jesus.